Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos começar os nossos conteúdos do terceiro bimestre. Tá? É o módulo 13, referente à hidrostática. Já de antemão, venho pedir a vocês a compreensão e desculpas pelo formato que estão sendo ministradas as aulas, mas infelizmente estamos ainda com as dificuldades para poder estar passando os conteúdos para vocês. Porém, devemos manter os nossos esforços para podermos continuarmos com os nossos estudos. Então vamos iniciar hoje o estudo da hidrostática. Tá? A hidrostática estuda os fluidos em equilíbrio e seus efeitos em tudo aquilo que permanece em contato com eles. Tá? Diante disso, a gente precisa saber de alguns conceitos principais. O primeiro deles é relativo à densidade. A densidade nada mais é do que a razão entre as massas de um corpo e o volume de um corpo. Tá? Quando meço a massa de um determinado corpo, ou seja, a quantidade de matéria que ele possui, e divido pela quantidade de volume que aquele corpo apresenta, eu terei a densidade daquele determinado corpo. Tá? Lembrando que densidade ela é medida no sistema internacional por quilograma dividido por metro cúbico. Tá? Então a densidade ela é medida através de massa dividido pelo volume. Ok? Lembrando que esse conteúdo está contido no módulo 13 do livro de vocês. Peço que sempre que possível tentem acompanhar o vídeo de acordo com o material de vocês, tá? Do livro físico de vocês. Ok? Continuando então, outro conceito muito importante que a gente precisa saber para o estudo da hidrostática é a pressão. Pressão é a grandeza que mede a força exercida em uma determinada superfície. Então temos aí, a pressão vai ser F dividido por A, ou seja, a força aplicada nessa determinada área pela medida da área. Tá? A unidade de pressão no Sistema Internacional de Medidas é newtons dividido por metro quadrado. Porém, temos uma unidade usual que é a chamada de Pascal. Tá? Mas a seguir vamos ver as relações entre newtons dividido por metro quadrado, Pascal e outras grandezas, outras unidades também relacionadas à grandeza pressão. Ok? Diante dessas duas grandezas que nós acabamos de estudar, ou seja, densidade e pressão, nós iremos iniciar o estudo da pressão hidrostática. Pressão hidrostática nada mais é do que aquela exercida por um fluido, ou seja, toda substância líquida ou gasosa contida em um recipiente. Tá? E essa substância ela vai exercer uma pressão em todos os pontos desse recipiente. Ok? Então nós temos aqui representando um vaso, né? um recipiente, um copo, qualquer frasco que consiga manter um determinado fluido que está representado por esses riscos vermelhos aqui no seu interior, tá?
No fundo desse recipiente nós vamos ter a área daquele recipiente, tá? Teremos também a altura relativa do fluido no interior do recipiente e a ação da gravidade naquela substância, tá? Então, para a gente estudar a parte da pressão hidrostática dessa substância em qualquer recipiente que ela esteja contida, nós precisamos saber o valor da densidade dessa substância, a gravidade local e a altura do fluido em relação ao recipiente. Então temos aqui as definições, tá, das incógnitas. P de pressão hidrostática, G gravidade local, D a densidade e H a altura da coluna do fluido. A seguir nós vamos ver o teorema de Stevin, tá? Então temos assim: se considerarmos dois pontos com profundidades diferentes no interior de um recipiente que contém um fluido, tá? Então temos aqui a representação desse recipiente, tá? Então tem aqui o recipiente e eu tenho dois pontos distintos, o ponto M e o ponto N, tá? Em relação à superfície desse fluido que está contido nesse recipiente aqui, eu tenho a altura do ponto M em relação à superfície e a altura do ponto N em relação à superfície, tá? Mediante essas duas alturas eu vou ter uma variação de altura, tá, em relação aos pontos, tá? Então a variação de altura entre o ponto N e o ponto M vai ser a diferença entre as duas alturas, tá? Coloquei nesse caso aqui a altura N, a altura do ponto N, menos a altura do ponto M, pois a altura N é maior, ó, percebam que a altura N é maior do que a altura M, ok? Então a variação nesse caso vai ser maior altura menos a menor altura. Então, para medir a variação da pressão hidrostática entre os dois pontos de um determinado recipiente, tá, nós iremos utilizar a mesma expressão que nós tínhamos visto anteriormente, porém utilizaremos a variação de altura, tá? Então a variação da pressão hidrostática entre esses dois pontos distintos no interior do recipiente vai ser a densidade vezes a gravidade vezes a variação de altura entre esses dois pontos. Já quando nós tivermos dois pontos dentro de um mesmo recipiente que apresentem a mesma pressão, nós iremos chamá-los de pontos isobáricos, tá? São aqueles que, imersos em um determinado fluido, estão submetidos à mesma pressão hidrostática, tá? Então imagine que aqui nesse recipiente o ponto M e o ponto N estivessem na mesma altura em relação à superfície do fluido. Então eu poderia afirmar que o ponto M e o ponto N são pontos isobáricos, ok? Continuando, nós teremos uma situação específica em relação à pressão hidrostática, que são os vasos comunicantes, tá? Vasos comunicantes são recipientes interligados que em uma determinada altura apresentam pontos isobáricos. Ao colocarmos líquidos imiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, tá, em vasos comunicantes, o líquido mais denso vai para o fundo até que o equilíbrio seja atingido. Podemos assim identificar pontos isobáricos pela extensão do tubo, ou seja, do vaso comunicante.
Então temos aqui a representação de um vaso comunicante, né? Ou seja, um vaso em forma de U, tá? Então aqui eu tenho dois líquidos immiscíveis, como eu tinha dito, que não se misturam. O líquido A, representado pela cor vermelha, e o líquido B, representado pela cor azul, tá? Eu tenho uma coluna de fluido A, que é chamada de altura A, e eu tenho uma coluna de fluido B, que é chamada de altura B. Essas duas alturas, elas serão medidas através de dois pontos isobáricos, ou seja, o ponto 1 e o ponto 2, eles terão a mesma pressão hidrostática. Então afirmamos o seguinte, sendo a pressão nos pontos isobáricos 1 e 2 iguais, ou seja, pressão 1 igual a pressão 2, teremos essa expressão aqui, A pressão no ponto 1, ou seja, em relação ao líquido A, vai ser medida através da densidade do líquido A vezes a gravidade vezes a altura da coluna do fluido A. Isso vai ser igual à pressão no ponto 2, que é medida através do líquido B. Então, essa densidade do líquido B vai ser multiplicada também pela gravidade, porém pela altura do líquido B, tá? Que é medida através do ponto 1 e 2. As alturas são medidas através desses dois pontos. Então, simplificando aqui, gravidade eu tenho dos dois lados da igualdade, posso cortar, né? Posso dividir e vai sumir a gravidade. Fazendo a operação matemática aqui, eu terei densidade do líquido A dividido pela densidade do líquido B igual a altura do líquido B dividido pela altura do líquido A. Ou seja, essa altura A passa para o outro lado dividindo, essa densidade B passa para o outro lado dividindo. Teremos assim essa igualdade de frações. Podemos manter também apenas a multiplicação, densidade de A vezes a altura de A igual a densidade de B vezes a altura de B. Também está certo dessa forma. A seguir nós temos a pressão total atuante em um determinado recipiente, tá? Então, sempre que um fluido contido num recipiente tiver a sua superfície em contato com a atmosfera, consideramos a pressão hidrostática total da seguinte forma. A pressão total vai ser igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura mais a pressão atmosférica. Ou seja, a pressão hidrostática, que nós já tínhamos visto anteriormente, mais a pressão atmosférica, o valor da pressão atmosférica, que nesse caso seria a definição da pressão exercida pela atmosfera terrestre na superfície do nosso planeta, tá? Acredito que todos vocês já tenham ouvido falar sobre pressão atmosférica. Então, quanto mais distante do nível do mar nós estamos localizados, maior é essa pressão atmosférica. Por isso que alguns alpinistas, né, quando vão se aventurar a subir montanhas, né, fazer algumas aventuras, eles têm que passar por um processo, né, de adaptação em virtude da pressão atmosférica ser mais intensa do que ao nível do mar, tá?
Então aí vemos já na observação falando justamente sobre isso. A pressão atmosférica ao nível do mar foi determinada por Torricelli através dos conceitos de pontos isobáricos. E essa pressão foi determinada com um valor de 760 milímetros para uma coluna de mercúrio. Ou seja, ele utilizou um frasco que continha mercúrio, um tubo de mercúrio, e realizou essa experiência, conseguindo estabelecer esse valor para a pressão atmosférica de 1 atm, que é o valor de uma pressão atmosférica. Essa pressão vai ser equivalente a 760 milímetros de Hg, ou seja, 760 milímetros de mercúrio, que também equivale a 10 elevado a 5 newtons dividido por metro quadrado. Lembra que a gente tinha visto lá no início sobre pressão, as unidades de pressão? Aqui estão a relação, uma das relações entre eles, tá? Newtons por metro quadrado ou 10 elevado a 5 Pascal. Ok? No livro de vocês tem mais detalhada como foi realizada essa experiência de Torricelli para determinação desse valor para pressão atmosférica. Aqueles que tiverem a curiosidade, deem uma lida sobre o assunto, tá? Então, pessoal, para a gente praticar um pouco os conceitos que nós acabamos de estudar relativos à hidrostática, peço a vocês que tentem fazer os exercícios números 1 e 2 da página 221 do livro de vocês, tá? E os exercícios 5 e 6 da página 222, tá? Repetindo o que já foi mencionado nos vídeos anteriores, esse vídeo não é a única ferramenta, o único material que vocês devem utilizar. Pelo contrário, utilizem o livro de vocês, o material que vocês têm disponível na plataforma Plural, alguns materiais que vocês tenham disponível na internet, e algum outro livro que vocês venham a utilizar. Não deixem acumular as dúvidas que vocês possam ter relativa a conteúdo que a gente vem estudando, tá? Como já tínhamos conversado anteriormente, sei que é um momento muito difícil, está sendo difícil para mim e acredito que está sendo com certeza difícil para vocês, tá? Então vamos continuar com os nossos esforços em poder manter os nossos estudos, tá? E acreditando que isso tudo um dia vai passar e iremos voltar à nossa rotina normal, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato por e-mail, tá? Aguardo qualquer solicitação de vocês, estarei disponível para ajudar, tá ok? Então, até a próxima aula. Tentem fazer exercícios. Na próxima aula iremos continuar com os conteúdos. Abraço a todos, até breve. Tchau.